graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para trazermos aqui mais um estudo da Palavra do Senhor. E é muito bom quando nós nos reunimos para estarmos aqui comentando, falando do amor de Deus para conosco. E eu quero aqui, amado, desde já falar para vocês que estão nos seguindo, para meus amigos, minhas amigas, minhas amadas irmãs, amados irmãos que estão aí do outro lado, acompanhando sempre meu trabalho, estão tendo aí uma grande cooperação neste trabalho, né? Quando vocês compartilham com alguém, quando vocês assistem aí aos meus vídeos. E eu quero dizer aqui para vocês, cada um de vocês que estão chegando agora também, se inscrevam, dê aí seu like, seu joinha, né? Se inscreva e compartilhem aí com as pessoas que estão precisando ouvir esta palavra também. Pois é muito importante quando nós fazemos a nossa parte, em levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eu tenho compartilhado aqui trabalho de muitos amigos, muitas pessoas aí que eu tenho assistido, são trabalhos maravilhosos e eu compartilho aquilo que é útil, para as pessoas. E eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Êxodo. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos para a glória de Deus, pois Êxodo capítulo 13, versículo 3, vai nos dizer desta maneira: Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Ouça isso no nome de Jesus. Amado, aqui estava uma palavra de ficar na memória. Quando você tem passado por momentos difíceis, quando você recebe uma libertação tal que você reconhece que não vem de você mesmo, mas foi uma mão forte que te salvou, foi uma mão forte que foi lá e arrancou você de certos lugares que você não tinha força para sair, que você não conseguia sair, e o Senhor foi lá e te arrancou com mão forte. Ouça isso no nome de Jesus. Esse nosso Deus, amado, Ele é um Deus que toda hora Ele está nos surpreendendo com coisas novas, com coisas que nós ficamos assim espantados, como os discípulos lá no dia do vendaval lá, que Jesus manda o vento se acalmar, Ele acalma a tempestade, e os discípulos falam: Oh, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Então, Deus, amado, Ele faz tantas coisas que nós estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas. Mas quando Deus trouxer para a sua vida, amado, essa libertação, este, este grande milagre na sua vida, então você vai ter só lembrança daqueles dias, né? Lembrai-vos, olha o que Moisés fala, lembrai-vos deste dia. Por que lembrar? Porque sempre que nós lembrar, nós vamos estar agradecendo a Deus pelos feitos, pelas maravilhas, pela grande libertação que Ele tem nos dado. Por isso que nós não devemos jamais esquecer os benefícios do Senhor. É como disse o salmista, ele fala que não é para esquecer de nenhum dos seus benefícios, Então nós não devemos jamais esquecer as obras que o Senhor tem feito. E ele fala aqui, olha, lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Aí ele fala, portanto, não comereis pão levedado. E aqui, esse pão levedado, eu quero até levar você lá para Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12,
onde Jesus fala para os discípulos não se comerem dos pães, né, fermentado, não se misturar com o fermento dos fariseus. E ali os discípulos achavam que ele estava falando do pão cotidiano, do pão material, mas ali ele estava falando para ele não se misturar com os costumes, com as coisas lá dos fariseus. Então aqui Moisés ele está dizendo, portanto, não comereis pão levedado, quer dizer, não se misture, não há mistura nos seus alimentos, na sua vida, porque Deus ele é um Deus puro e Deus não permite que nós nos misturamos com o erro, com o mal, certo? Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que lembrar, certo? Que foi com mão forte que nós fomos resgatados. Não foi com ouro, nem com prata, como diz a Bíblia, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, com mão forte que nos tirou do mal que nós não conseguíamos nos libertar. E também, amados, lá no livro de Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, tem aqui outra recomendação também aqui, muito interessante para nós, que nós vamos estar trazendo aqui, lembrar também, ele fala, lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto. Então, queridos, aqui, ó, 9, versículo 7 vai nos dizer dessa maneira, vejam só. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Foste rebeldes contra o Senhor. Agora, por que nós vamos estar lembrando que nós fomos rebeldes? Por que nós vamos lembrar desses dias que nós fomos rebeldes? Porque nós vamos ver aqui o Deus que perdoa, o Deus que teve misericórdia de mim, de você, porque toda hora, desde quando o Senhor nos chamou, amados, nós temos provocado muitas vezes a ira de Deus. Ele fala, lembrai-vos e não esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus. Quantas vezes, com as nossas atitudes, com o que nós deixamos de fazer para Deus, com o que nós muitas vezes duvidamos de Deus, nós temos provocado, nós temos feito com que a ira de Deus ela venha a arder. Mas, amados, nós não devemos esquecer de que se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Porque pelo que os nossos atos, é como diz o rapaz lá da cruz, que ele falou, olha, nossos atos, nós estamos pagando aqui pelos nossos atos, pelo que nós fizemos, mas este justo, nada ele fez. Então, amado, nós merecíamos, era a morte. Nós merecíamos ser punidos mais severamente, mas o amor de Deus que nos alcança, o amor de Deus que é, perdoa, ouça isso no nome de Jesus. Por isso nós temos que lembrar, porque quando tem essa lembrança, há sempre um ar de gratidão, um, um sentimento assim de gratidão na sua vida. Por isso nós temos que lembrar, nosso Deus, eu fui muito rebelde, mas o Senhor me perdoou. As misericórdias do Senhor me alcançou. Como diz, né? As misericórdias do Senhor são as causas que eu não fui consumido. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, então nós temos que nos lembrar sempre daquilo que o Senhor tem feito conosco. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer, não vou estar lendo todas as referências porque vai ficar muito longo esse vídeo e eu não quero cansar vocês, quero que vocês voltem a assistirem outros vídeos aqui ainda, então não vou cansar vocês, certo? Mas em Josué capítulo 13, 1, versículo 13, fala também, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor. Então ele mandou o Senhor, através de Moisés, mandou aquela palavra para nós, hoje, nos dias de hoje, então nós temos que obedecer
a palavra do Senhor. Nós temos que lembrar, porque sempre quando nós vamos estar lembrando, nós vamos estar obedecendo. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então não esqueça de estar sempre buscando ao Senhor, porque quando você está buscando, você tem um coração mais grato, você tem um coração agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Nós devemos lembrar de que mais também, amados? Lembrar também de que nós somos osso e carne, né? Um do outro, em Cristo Jesus, nós somos irmãos, nós somos a mesma nação que estamos lutando para que nós vençamos um grande problema que tem se levantado. Então nós temos que nos reunir como um só povo, como uma só carne, ouça isso no nome de Jesus, conforme diz lá em Juízes, né, capítulo 9, versículo 2, nós temos que ter comunhão para que o Senhor, ele venha operar em nosso meio. Por isso que o salmista lá no Salmo 133, ele fala o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, amado, fala quando fala lá que nós somos osso, né, ossos do vosso e carne vossa, está falando aqui que nós somos uma unidade, somos um corpo em Cristo Jesus. Ouça isso no nome do Senhor. Temos que ter comunhão, temos que lembrar que nós somos irmãos em Cristo Jesus e jamais querer contenda, querer picuinha, querer guerrinhas um com o outro. Ouça isso no nome de Jesus. Lembrai-vos também das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Nós temos que lembrar sempre das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Da cura, né? Eu não canso de lembrar do que Deus tem feito na minha vida. Quantas vezes eu quase morri, mas o Senhor fechou por muitas vezes a minha sepultura. E hoje eu estou aqui, certo? E lembrar também dos juízos da sua boca, das repreensões, daqueles momentos que Deus pega nós e chacoalha para lá e para cá, como diz a Bíblia, que o Senhor ele açoita, ele castiga aquele que ele toma por filho. Então nós temos que aceitar, nós temos que lembrar dessas coisas, porque quando Deus traz ao juízo, quando Deus traz a memória, a lembrança daquilo que Ele faz conosco, muitas das vezes, amado, não é forma somente de castigo, não, mas é forma de atrair para nós para Ele. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós vamos ver isso lá em 1º livro de Crônicas, capítulo 16 e o versículo 12. Ouça isso no nome de Jesus. Nós devemos também nos lembrar do Senhor, que o Senhor é grande e terrível e Ele peleja, certo, por nós, nossos filhos, nossas mulheres e nossas casas. É o Senhor que está pelejando. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 14, vai nos dizer isto, que o Senhor, Ele está pelejando por nós. Ouça isso no nome de Jesus, porque Ele é o cabeça de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrai-vos também das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos, né? Conforme nós já falamos aqui, Salmo 105, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler esse capítulo aqui de Salmo, esse versículo aqui de Salmo 105, versículo 5, né? Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam o que diz aqui a palavra do Senhor. 105, versículo 5 vai nos dizer assim: lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca, ó descendência de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. E nós somos descendência, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que em Abraão todas as nações seriam benditas. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, nós vamos deixando por aqui. Eu quero ler só mais uma referência aqui, Isaías 46, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos deixar essa parte aqui e depois nós vamos dar continuidade a este estudo, né? Louvado seja o nome do Senhor.
porque o Senhor, Ele está chamando nós para nós lembrar sempre dEle. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Eclesiastes vai nos dizer, lembrar, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Certo? Aqui em Isaías 46, versículo 8, vai nos dizer assim: lembrai-vos disto, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes. Então nós temos que estar sempre lembrando do Senhor e jamais esquecer os seus benefícios para conosco. Ouça isso no nome de Jesus. Depois nós vamos dar continuidade. Tem muitas referências aqui que nós precisamos estar lembrando, né? Colocando em nossas vidas, aplicando para nossas vidas, porque muitas vezes nós temos esquecido, nós temos andado distante de Deus com as nossas atitudes, nós temos saído da presença do Senhor com nossos atos, engrandecido ao nome do Senhor. A Bíblia diz que se nós não deixar o Senhor não nos deixará. Então, amados, que nós possamos estar sempre lembrando de retornar para a sua presença, assim como fez o filho pródigo, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele se arrependeu e voltou para seu lar e foi recebido com abraços, com festas. Assim o Senhor Deus, ele faz conosco. Quando nós lembramos, quando nós buscamos a sua presença, nós lembramos do que o Senhor já tem feito em nossas vidas, então o Senhor, ele vem e nos abraça, nos toma por filho. Ouça isso no nome de Jesus. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.